Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno, para o canal Católicos de Verdade. Hoje eu quero fazer um programa de resposta católica a respeito do batismo. Por quê? Porque eu muitas vezes já fui questionado pelos nossos irmãos protestantes que o batismo tem que ser por imersão, ou seja, mergulhar na água, que crianças não podem ser batizadas porque esse não era o costume da época de Jesus, a pessoa tem que ter uma consciência para receber o batismo. Então, esse é o argumento. Então fala assim, não, o batismo católico não é válido por causa disso, tem que ser por imersão, não pode ser criança. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Primeira coisa que nós temos que pesquisar é como Jesus foi batizado. Tá, vamos pegar os evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, que narram o batismo de Jesus. Em nenhum desses evangelhos está escrito que Jesus foi batizado por imersão, mas sim que Jesus foi ao encontro de João Batista nas águas, e que depois saiu da água e o Espírito Santo, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e falou que esse é o meu filho amado. É isso. Isso que aconteceu, isso que é narrado na Bíblia. Aliás, a tradição histórica, ela é muito mais em pinturas, em livros históricos, é mais parecida com essa foto aqui. Que Jesus entra até os joelhos, mais ou menos, na água, e João joga água sobre Jesus ali, sobre a cabeça de Jesus, e acontece o batismo. Isso é o que tem nas pinturas, a tradição que vem depois do acontecimento. Mas a Bíblia não narra. Então, não quer dizer que o batismo tem que ser por imersão, porque Jesus não está escrito que foi batizado por imersão. Pelo menos a Bíblia não prova isso. Tá? E o que a gente precisa pegar aqui, eu até marquei aqui, porque é uma coisa que é meio difícil de gravar na cabeça, mas batizar em grego significa imergir na água. Alguns exegetas documentam que em várias passagens da Bíblia essa palavra significa igualmente lavar ou molhar na água, as mãos, os pés. Então, o que isso significa? Que alguns biblistas, tendo a origem da palavra ali, estudado a origem da palavra e o sentido, também dizem que pode ser molhar com água, jogar água, e não só batizar submerso na água. E a Bíblia, ela continua provando isso. Quando a gente pega o caso de São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo, lá em Atos, no capítulo 9, no 18 e 19, ele era Saulo. Ele tinha acabado de se converter. Vou até pegar na Bíblia aqui. Olha o que a palavra vai dizer a respeito do batismo de Saulo, que depois se torna São Paulo Apóstolo. Atos, capítulo 9, versículo 17, 18, 19. É para que recuperes a vista e fique repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos como escama, recuperou a vista. Agora vamos entrar no versículo 19.
recebeu então o batismo e, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. São Paulo estava na casa de Judas. Ananias foi ao seu encontro. A palavra de Deus em nenhum momento vai dizer que tinha uma piscina, que tinha um rio próximo, não, mas que ele foi batizado dentro da casa de Judas. Provavelmente, esse batismo não foi um batismo por imersão, até também pela dificuldade de grande quantidade de água numa região que é muito seca. Então, como que como que Paulo foi submerso na água ali, vamos dizer, se não tinha água para isso? Mas ele recebeu o batismo. Então, a Bíblia está provando o contrário dessa teoria que o batismo tem que ser por imersão. Se a gente pega o caso também de Filipe com o eunuco, um capítulo antes aqui em Atos dos Apóstolos, e mandou parar a carruagem. Desceram ambos a água, Filipe e eunuco, e Filipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito arrebatou Filipe. Eles estavam andando no meio de um deserto. O deserto, naquela região ali, falando da parte geográfica, ali não se tem fontes grandes de água, mas sim pequenas fontes em alguns lugares, que na maioria das vezes não tem nem como a pessoa ficar completamente submersa na água ali. São poucas quantidades de água, é deserto. Então a palavra de Deus mais uma vez vai nos mostrando que a forma de batizar não é também por imersão. Então quer dizer que o batismo que é realizado na Igreja Católica, o símbolo de jogar água, e falar eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não está contrário ao que a Bíblia ensina. Por quê? Porque na Bíblia não está escrito que tem que ser por imersão. Tá? E agora, quando a gente pega em Atos, no capítulo 16, versículo 15, nós temos o caso de Lídia e sua família. E vai dizer, tendo sido batizada ela e os de sua casa. A questão aqui é que foi batizada Lídia e toda a sua família. E aqui não está escrito que foi batizada em rio, em algum lago, não. E uma coisa que é mais importante, está escrito que ela foi batizada, ela e toda a sua família. Certamente, nessa família tinha crianças. No capítulo 16, no versículo 33, nós temos aqui na Bíblia o caso de Paulo e o carcereiro que se converte. Aqui também, levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou as feridas e imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. Ou seja, o carcereiro se converte, ele é batizado, ele juntamente com toda a sua família. Certamente tinha crianças e as crianças também foram batizadas, porque não fala só os adultos, fala ele e toda a sua família. Mesmo caso quando nós pegamos aqui também em Coríntios, 1 Coríntios 1, versículo 16, o caso de Paulo quando ele cita o batismo da família de Estéfanas. Ele vai dizer aqui, batizei também a família de Estéfanas. Então, ele batizou a família toda. Certamente nessa família tinha crianças. E por essas passagens bíblicas, nós compreendemos que o batismo não é necessariamente por imersão, não que o batismo por imersão seja inválido, não, mas existem várias maneiras de batizar, que é jogar água
E não simplesmente a pessoa tem que mergulhar ali. Não está escrito isso na palavra de Deus. E o batismo de crianças, ele também aconteceu narrado pela Bíblia. Porque toda família tem crianças. E aqui nós citamos 3 casos que foram batizados a pessoa que se converte e toda a sua família. Então, pela tradição da Igreja Católica, né? O que é a tradição da Igreja Católica? Que nós precisamos renascer pela água e pelo Espírito Santo para poder ser dignos de ser chamado da família de Deus. Para os primeiros cristãos, desde dos fatos históricos que nós temos dessa ensinamento apostólico que é contado pela boca e pelas palavras, nós entendemos que essa regra valia para a criança no batismo. Tanto que Santo Irineu viveu do ano 140 ao ano 204. Ele fala assim, Jesus veio salvar a todos que através dele nasceram de novo de Deus. Os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Ele escreveu isso aqui no Adver-har, livro 2. Orígenes, que também viveu próximo da época de Jesus, de 185 a 255, ele fala que a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar batismo também aos recém-nascidos. São Cipriano, em 258, escreve: do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Carta a Fido. Aqui nós temos uma situação muito clara. A palavra de Deus vai dizer que é batizada a família e também alguns cristãos bem da época patrística, bem da época perto de Jesus. E aqui eu tenho também uma explicação que é muito legal. Na Nova e Eterna Aliança, o batismo substitui a circuncisão da antiga aliança, que era o rito de entrada para o povo escolhido de Deus. Ora, o próprio Deus, no Antigo Testamento, ele ordena que a criança seja circuncisada no 8º dia depois do nascimento. Sem exigir a fé. Não, porque a criança não tem uma consciência ainda no 8º dia. Baseado também nessa parte do Antigo Testamento, nós não podemos negar o batismo às crianças. Então, mesmo que as seitas, mesmo que as igrejas protestantes vão dizer que não é assim, mas a tradição e a Bíblia dizem diferente do que eles estão ensinando. Quantas vezes eu já escutei falar: mas o batismo tem que ser por imersão. Mas o batismo não pode ser feito para as crianças. E a Bíblia, ela desmistifica e desmente esses argumentos. Então essa é a resposta católica. Por isso nós batizamos a criança e por isso também que nós temos o sacramento do crisma, que é a renovação do batismo, que daí a criança já vai ter, já não é mais criança, é um adolescente com 15, 16 anos, 14 anos, que já tem uma consciência do que ela está professando ali, a fé na Igreja Católica. Amém? Espero que tenha esclarecido um pouco a respeito do batismo e que Deus abençoe sua vida grandemente. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Um beijo no seu coração.